Se você é mulher assim como eu, muito provavelmente já sofreu assédio sexual. Olhares invasivos, comentários indesejados ou brincadeiras de teor sexual são crimes. É que assédio sexual e elogio são coisas completamente diferentes. Pra gente entender melhor o que é o assédio sexual e como ele acontece, conversei com a secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Tereza Souza. Assédio sexual é quando ele já caminha para uma relação corpo-corpo. Seja um beijo, que seja um amasso, que seja uma coisa mais física. Todo assédio começa por minar a autoestima feminina. Mas o assédio moral é mais desmoralizar aquela pessoa. Dizer, por exemplo, aquela não é uma santa, porque você observa, os homens quando eles conversam entre si, eles não ficam se pegando o tempo todo. Se ele conversar com uma mulher, ele sempre dá um jeito de, ô querida, pega no ombro. Quando começa a te chamar de minha filha, minha querida, não sei o quê, você vê que isso não é um tratamento que é diferente, é um tratamento diferenciado em relação a homens ou até mulheres que eles já sabem que vão. Quando você é jovem, mulher e jovem, isso fica mais forte ainda, porque fica selado que ele pode assediar aquela menina jovenzinha que está lá e que às vezes não vai ter como responder à altura aquele tipo de assédio. É que a própria vítima se acha culpada. O grande problema é esse. Aqui no Centro de Referência, por exemplo, a gente tem atendimento psicológico, social e psicológico. Exatamente porque as mulheres que são violentadas ou que são assediadas ou que apanham mesmo dos maridos, elas acham que elas provocaram aquilo. Elas já eram vítimas de violência há 10, 15 anos. Assim, depois de uma semana de conversa que elas te diziam, olha, eu sou vítima de violência. Por quê? Porque a sociedade fazia com que essa mulher achasse que ela provocou isso. E por que ela só se abria depois? Porque aí você escutava e conversava com ela. Ela ia vendo que era um universo de mulheres que tinham o mesmo problema dela. Então a culpa não era dela. A questão da culpa é o principal fator que faz com que as mulheres achem que elas têm a ver e elas não querem denunciar por isso. A lei tem que ser para todos e todas. Então, foi assediado, foi maltratado, foi desrespeitado no seu direito de cidadã, cidadão, isso tem que ser levado em conta. Enquanto não tiver leis feitas por mulheres, para as mulheres, pensando nesse universo, a gente não muda. Por quê? Porque eles têm uma outra visão. E é normal. Isso eu acho que é normal, claro. Se eu sou o dono da bola, eu vou querer que meu time ganhe. As mulheres têm que começar a acordar para esse tipo de coisa. Os elogios dele eram muito singelos, assim. Olha, você está bonita hoje. Como eu gosto de ver, você anda sempre sorrindo. Então eu não me importava, assim, eu me sentia bem com os elogios dele, principalmente vindo de um cara muito respeitado na área. Então eu me senti lisonjeada de estar sendo elogiada por ele. Até um dia que nós estávamos conversando e eu falei que eu ia até um outro lugar, e ele falou que iria me acompanhar. Quando nós chegamos no corredor que não tinha ninguém, ele me prensou na parede, segurou meus braços e tentou me beijar. Eu tremia muito e aí ele falava, não, mas é só um beijo, o que que tem? E eu, para, por favor, para, me solta, você tá me machucando. Ele começou a me apertar. Aí nisso, na tentativa de me acalmar no momento, ele puxou outro assunto, ainda me segurando forte. Começou a me questionar de que signo eu era. E aí eu falei, e aí ele falou dele, eu falei assim, o meu namorado também tem esse, é o mesmo do seu. Aí ele, eu não acredito que você tem namorado, mas eu não tenho ciúmes, e tentou de novo. E aí até que eu pedi inúmeras vezes, para, por favor, para. E ele me soltou e eu saí correndo. Eu encontrei um outro amigo que me parou, falou o que está acontecendo, eu só sabia chorar. Eu não tinha outra reação, falei, me tira daqui agora, por favor. Aí nós saímos de lá, e dentro do carro eu chorava muito,
Ele me perguntava o que aconteceu e eu contei o episódio. Por circunstâncias do trabalho, eu tive que aprender a conviver com ele. Quando você vê as pessoas contando, você fala, imagina, eu tinha que denunciar, o certo é denunciar, eu nunca ficaria calada. Mas na hora a gente fica por essa sensação de vergonha, porque eu estava começando a minha carreira, já envolvida num escândalo sexual, não era isso que eu queria. E ele já muito conceituado na área, as pessoas nem iam descredibilizar ele. E me deu medo. Na verdade, o sentimento que a gente tem na hora é vergonha. Você tem vergonha de ter passado por isso, você se culpa, você fica o tempo inteiro falando, não, mas a culpa é minha. E uma frase que ele me disse que eu não vou esquecer, depois de um tempo, ele chegou em mim e falou assim, apesar de tudo, eu ainda te respeito. Como se a errada fosse eu, como se quem tivesse desrespeitado fosse ele.